se compara ao teu por nós. Por isso hoje, nos ensina a amar como tu nos ama. Em nome de Jesus. Você pode sentar. Pode apagar as luzes aí por enquanto. Preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. E o quê? Em ti não troco nossa comunhão pelo quê? Palácios, vá adorando. Com um deserto isso vai passar. Por quê? E quando a minha força se esgotar, te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei. Posso não ver o amanhã. Diga que este deserto vai. O Senhor está cuidando, te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou. Diga. Adore, adore o Senhor. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que... Diga. Aleluia, glória a Deus. Se você está sentindo a glória de Deus neste lugar, meu irmão, já era para você estar pulando por aí. Porque a glória de Deus, a essência de Jesus está aqui. Glória a Deus. O Senhor é grande e poderoso nas nossas vidas. A gente só está de pé porque Ele permite.
Porque se não fosse ele, nem aqui a gente estaria hoje. Eu quero que você abra aí em Marcos, capítulo 2. E começando do 1. Marcos, capítulo 2, começando do 1. Se puder colocar NVI, melhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava aonde? Ele estava numa casa? Volta. Estava numa casa? Sim ou não? Uma casa e em casa é a mesma coisa, não é não? Ele estava em... Agora vamos traduzir. Ele mora aqui. Você não entendeu? Ele estava em casa. Então ele mora aqui. Aqui não é casa de papai? Glória a Deus, desperta aí, irmão. Acorda para Jesus. Seguindo. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Aí está diferente. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Quantas portas tinha nessa casa? Quantas portas tinha, irmão? Não havia lugar nenhum junto à porta. Quantas portas tinha? Uma. E Jesus pregava a... Vamos? Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E, através de uma abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar seus pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificavam, dizendo... Vamos ler todos juntos? Nunca vimos nada igual. Diga de novo. Você crê que é isso que Deus vai fazer na sua casa? Eu creio que Deus vai fazer isso. Você vai dizer: nunca vimos nada igual. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é: Jesus está na sua casa? A Bíblia diz assim: a Bíblia diz assim, que Jesus está em casa. Ou seja, ele escolheu essa casa para morar. E essa casa era de Pedro, numa cidade chamada Cafarnaum, como nós lemos aqui no texto. Agora, quais são as características de uma casa
porque Jesus escolhe morar nela. E entenda, essa casa não é uma casa de veraneio. Não é uma casa que ele visita. É uma casa que ele mora. Se eu perguntar assim a todo mundo agora, Jesus está na sua casa? Todo mundo vai dizer, uhul, tá, glória a Deus, ele está na minha casa. Mas se eu mudar a pergunta e dizer assim, se eu colocar câmeras bem escondidas dentro da tua casa, eu vou ver Jesus lá? Agora esquentou, né? Será que eu vou ver Jesus lá no banheiro? Será que eu vou ver Jesus lá na tua TV? Eu vou ver Jesus lá no teu celular? Será? Ah, então quer dizer, pastora, que a senhora está dizendo que vai colocar uma câmera na minha casa e a senhora quer ver Jesus lá? Frente a frente? Não. Porque Jesus a gente não consegue ver fisicamente. Entendeu? Mas dá para ver Jesus na maneira como você trata seu cônjuge. Dá para ver Jesus na maneira que você trata seus filhos. Dá para ver Jesus da maneira como você chega em casa da igreja e fala dos teus irmãos. O negócio está esquentando. Porque o que revela, meus irmãos, que alguém é cheio do Espírito Santo, não é falar em línguas dentro da igreja, não. É como eu uso a minha língua dentro da minha casa. O que me revela alguém cheio do Espírito Santo não é os dons, não é os talentos que transbordam aqui, não. Na casa do Senhor, não. Não. É o fruto que nós geramos. Por isso que eu falei de câmeras escondidas. Porque se eu for fazer uma visita na sua casa, eu tenho certeza que vai estar tudo limpo. É ou não é? Mesmo assim. Vai estar tudo certo. Como é que a gente recebe visita? A gente prende o cachorro, dá banho no cachorro, não é assim? Treina os meninos, limpa a casa, até se possível, muda. Até de outro jeito. Em vez de chamar, menino, vem embora. A gente faz, lindo, cheiroso de Jesus. Maravilhoso, menino abençoado. Vamos almoçar? O menino, oxe, quem é esse? É assim ou não é? Pois é. Uma vez eu fui visitar um parente meu, e o banheiro era tão limpo, tão cheiroso, que estava dando vontade de dizer assim, me dê o prato para eu almoçar aqui dentro do banheiro, porque está muito cheiroso esse banheiro. Agora imagina, é todo dia assim? Não. Porque quem vive em família sabe que tem horas que a gente tem que colocar uma caveira assim na porta do banheiro para ninguém entrar, nem a gente quer voltar lá. Meu pai dizia uma frase assim, todo dia a gente se senta nas nossas próprias fezes. E ainda tem gente querendo ser besta. Querendo ser coisa. Porque estudou muito. Porque fez uma faculdade. Grande coisa, né, Lama? Grande coisa. Ah, porque tem um trabalho maravilhoso, ganha 10, 20, 30 mil reais. Querendo ser narizinho em pé. Ah, meu filho. Lembra? Todos os dias, tu senta em cima das tuas fezes. Todos os dias, eu, você, qualquer um aqui, todo mundo que está me assistindo também. Coloca tudo para fora. Se a gente não tomar um banho um dia, a gente começa a feder.
e ninguém consegue ficar perto da gente. É assim ou não é? É, meus irmãos. Aí ainda tem gente que se acha alguma coisa. Mas eu acho Jesus muito lindo. Porque em Apocalipse diz que Jesus está na porta de uma igreja dizendo assim: eu estou à porta e bato. Vê só, eu estou falando de alguém que colocou nome em todas as estrelas. Eu estou falando de alguém que fez o universo. Eu estou falando de alguém que se torna tão grande que coloca a terra na palma das suas mãos. E se torna tão pequeno ao mesmo tempo que entra dentro do teu coração. Ele faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é assim. Ele é o dono de tudo. Agora só tem uma coisa. Na minha casa, na tua casa, Ele só entra com permissão. Entendeu? Ele é o dono de tudo, inclusive de você. Mas na sua casa, Ele só entra com a sua permissão. Quando Ele é convidado. Aí, eu te pergunto não, vou dizer, porque você vai entender hoje. Quais são as características de uma casa que Jesus escolheu para estar dentro dela? O que acontece nela quando Jesus mora nessa casa? E eu não vou aqui fazer uma exegese disso, até porque eu não sei nem o que é isso. Brincadeira, eu sei o que é. Foi só para ver se você estava prestando atenção. E para quem não sabe o que é exegese, é quando você explica bem profundo, minuciosamente, bem detalhadozinho para você entender. Eu não vou fazer isso dentro desse texto. Mas eu quero te explicar aqui, com palavras bem simples, para você entender como é que Jesus está sempre dentro da nossa casa. E a primeira característica, se você quiser anotar, depois tu anota. O texto diz que Jesus ensinava Jesus ensinava o que, minha gente? A palavra. Jesus ensinava Diga, ensinava. Presta atenção, ensinava. Então Jesus era o mestre que estava ali, na casa de Pedro, ensinando a palavra, e ao redor dele tinha muitos alunos. Então quer dizer que toda casa é uma escola. Vamos lá, gente, desperta aí. A igreja é inteligente. Toda casa é uma escola. Seja ela cristã ou não. E a primeira coisa que a gente tem que aprender numa escola, que é a nossa casa, é sobre o casamento. A primeira escola em casa é o casamento. Até porque casamento não muda ninguém. Só tira a máscara. Estou certa? Você vem de uma educação, a sua esposa de outra, e quando vocês se juntam, vocês têm que topar um com o outro e abdicar de algumas coisas, renunciar para conviver juntos. E depois formam uma família. Segundo o texto, é claro que Jesus ensinava a palavra. O que você está ensinando aos seus filhos? É porque tem gente que terceiriza a educação dos filhos. Deixa para a escola educar os filhos. Deixa para a igreja educar os filhos. Mas você que é pai e mãe, não educa. Sai da igreja
falando mal dos irmãos dentro do carro. Aí quer que teu filho goste da igreja, é? Eu li um texto que dizia assim: uma criança escreveu uma oração. E ela disse assim: Papai do céu, minha mãe me obriga a comer quiabo. Mas ela não come quiabo. Meu pai faz 1 ano que não vai à igreja, mas me obriga a ir à igreja. Papai do céu, eu quero crescer logo, porque quando eu crescer, eu não vou comer quiabo e nunca mais piso numa igreja. Isso é forte, irmão. Para pensar aí. Uma criança. Isso foi verídico, tá? Isso não é historinha que eu estou contando, não. Isso é verdadeiro. Por quê? Porque eu acho que ela escutava muita coisa os pais falando. E ela acabou criando um abuso da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. Para pai e para mãe, aqui não é culto de aliançados hoje, não. Mas é culto e papai está na casa. E hoje ele veio arrumar a casa. Queria muito não dar essa palavra hoje, pastor Cássio. Queria muito. Mas quando Jesus diz vai, a gente vai. Tem que ir, tem que obedecer. 1 grama de exemplo vale mais do que 1 tonelada de palavras. Às vezes você fala, mas a tua atitude é outra. Começa a ter atitude para ver. Segunda característica. O texto vai me dizer que Jesus curou um paralítico. Presta atenção. Ou seja, um doente que foi curado. Jesus é o médico dos? Se tem médico, se tem doente, se tem curado, essa casa é o quê? Um hospital. Por isso que eu gosto de pregar para gente inteligente. A sua casa é um hospital? Você sabia que tem muitos lares que estão deixando de ser hospital para ser cemitério? Misericórdia mesmo. Deixamos de ser agentes que curam para sermos coveiros. Sabe o que é? A família matando um ao outro. Isso é muito triste, irmão. E essa palavra não é só para crente não, viu? Quem estiver aqui ainda que não aceitou Jesus, essa palavra é para você também. Porque se você está aqui é porque Jesus mandou você para cá. E quem está assistindo também, deixa a televisão ligada, nem desliga, porque é para você. Tem muitas mulheres que não estão na igreja hoje. E não vêm à igreja por causa do marido. Tem muitos maridos que não vêm à igreja por causa da esposa. Tem muitos pais que não vêm à igreja por causa dos filhos. Ah, pastora, mas a salvação é individual. É, tenho certeza disso. E ninguém aqui tem culpa sobre o outro. Porque você só vai se você quiser, não é assim? Mas só que eu e você tem responsabilidade na sua família. Então Deus vai cobrar de você. Ah, porque meu pai e minha mãe é muito difícil. Só eu venho à igreja, só eu sou aqui se posiciona. Aí deixa eu te dizer, sabe por que eles não vêm? Porque é você mesmo que dificulta a vinda deles. Porque quando você senta na mesa, é só para falar dos defeitos dos ministros, para falar dos defeitos dos irmãos. E você esqueceu que você veio para uma igreja que ali tem uma placa dizendo assim: somos o quê?
Somos imperfeitos. Quê? Um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Esqueceu disso, foi? Está ali, ó, bem estampado. Você não veio para um lugar perfeito, não. Perfeito você veio, no caso. Você é quem é imperfeito. A gente só vai ser perfeito quando estiver lá no céu. Porque Jesus é perfeito. Ainda diz assim, vai para casa, fala. E os pais não vieram para a igreja. O marido não veio para a igreja, a esposa não veio para a igreja. Aí mete o pau nos irmãos. Eu te pergunto, ele vai querer vir para a igreja? Não. Porque você só fala mal. Em vez de você falar das coisas boas que está acontecendo dentro da igreja, das coisas que queimam, das coisas que nós sentimos espiritualmente, não. Você vai falar da minha imperfeição. Porque se você veio aqui na expectativa de Cleo falar alguma coisa para você, eu não falo nada não, viu? Eu não sei de nada não. Agora, Jesus que habita em mim, sim. Se você olhar para o Jesus na minha vida, ele é muito bom, lindo e maravilhoso, mas eu não sou não. Vai morar comigo? Vai conviver comigo lá todo dia? Vai. Aí tu vê como eu sou boazinha. Pois é. É uns matando os outros. Agora, sabe o que eu acho engraçado? É porque tem muitas vezes sai da igreja e, infelizmente, diz assim, chegando em casa, a igreja me feriu. A igreja não, queridão. Uma pessoa. A igreja não. Uma pessoa lhe feriu. Aí só que você generaliza. Leva para casa esse baú cheio de coisa negativa. Aí vomita dentro da tua casa. Aí tu acha verdadeiramente que a tua família vai vir? Agora, o mais engraçado ainda é porque eu não vejo ninguém chegando em casa e dizendo assim, meu patrão me feriu, eu vou sair do emprego. Não é engraçado? É. Eu não vejo ninguém chegando em casa e dizendo, minha mãe me bateu, eu não vou mais ficar em casa, eu vou para o mundo. Vai para morrer de fome? Quem te sustenta é teus pais. Não vejo ninguém fazer isso. Agora, o engraçado é que quando você entra na casa do pai, que é mais importante do que teu pai, do que tua mãe, do que teu patrão, do que teu emprego, porque tu está no emprego porque Jesus garantiu ele. Porque se ele quiser, ele te tira amanhã. Ou hoje mesmo. Aí o engraçado chega aqui dizendo, a igreja me feriu. Aí por causa de uma pessoa só, todo mundo paga o pato? Queridão, vai te converter. Vai ler a Bíblia. Porque se tu lê, tu não se desvia não. Enquanto o irmão está falando, tu está adorando. É igual a música. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Está dizendo que te sustenta de pé. Não é deitado não, prostrado não. A sua casa é um cemitério ou é um hospital? Cuidado para não querer ser um coveiro. Deus tenha misericórdia. Seja agente de cura. Terceira característica de quem tem Jesus em casa. Ela é um refúgio. Lugar de refúgio é lugar de quê? De paz. Não é assim? A casa aqui no texto, que era a casa de Pedro, estava cheia ou estava vazia? Aí vocês vão me responder, certo?
com sim ou não. A casa de Pedro tinha piscina? A casa de Pedro tinha ar-condicionado? A casa de Pedro tinha Wi-Fi topado? A casa de Pedro tinha carro, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, chique, maravilhosa, cheia de imóveis? E por que ela estava lotada? É isso que a nossa geração precisa aprender. E precisa entender que as pessoas preferiam estar lá dentro da casa de Pedro, desconfortáveis, onde tinha o quê? Uma porta só. Apertado. Calorento. Todo mundo assim, que nem sardinha, sabe? Mas estava lá adorando a Jesus. Sabe por que a casa estava lotada? Porque tinha Jesus lá dentro. Jesus, quando está na casa, não importa mais nada. E eu não estou fazendo ênfase aqui, dizendo, na casa do Pai não precisa ter luz, não precisa ter ar-condicionado, não precisa. Precisa. Precisa porque a gente quer estar confortável. Quanto mais, melhor. Mas o problema é que você reclama de tudo. Enquanto lá atrás, a casa de Pedro, ele estava satisfeito porque Jesus estava lá dentro e todo mundo se juntando na vila, todo mundo queria ouvir Jesus. Aí você está preocupado com o ventilador que não ventila? Dizima e oferta na igreja que o ventilador funciona. Pois é. Meu filho, mocotó hoje. Mas eu já ofertei. Não vou ajudar, não. Uma oferta alçada, não. O que é uma oferta alçada? Alguém sabe? Pastora? Exatamente. É uma oferta com propósito. É aquilo que você dá de coração para ajudar na obra. Não é teu dízimo não, tá? É por fora. Mas eu já dei. Sabe o interessante? Tu não gosta de receber o 13º? Gosta, né? É bom, né? Final do mês? Por que você recebe o 13º? É bem como se fosse assim, algo que você fez o ano inteiro de bom, né? Não vou falar na parte de administrativo, mas vou falar assim, rasgado para você entender. É como se fosse você, o ano inteiro você fez, trabalhou muito, suou muito, e aquilo ali é uma gratificação a mais. Se bem que a gente não acha, né? Porque a gente trabalha tanto e não ganha o que era para ganhar. Mas não é assim? Aí você ganha algo que não mereceu. Não é assim? Do teu trabalho. Aí com Jesus, tu ganhou a graça que tu não merece. O perdão que tu não merece. Tu está aqui respirando, mas tu não merece. Tu recebeu muito mais coisas de Jesus, mas tu não merece. Aí, como é que tu agradece a Jesus? Vem uma vez só no domingo e olhe lá. Ainda fala mal dos irmãos. Ainda é o coveiro da tua casa, matando todo mundo. E ainda diz que a igreja te matou. Meu filho, pelo amor de Jesus. Vai ler Bíblia. Come Bíblia. Porque quando tu comer, tu nunca mais abre tua boca para estar falando de irmão. É assim. Simples. Vou contar um pequeno testemunho, rapidinho. Uma vez, tinha um ministério de louvor de uma determinada igreja. E esse ministério de louvor chegou todo de preto. Todo mundo de preto. Chegou na frente da igreja. Aí chega um irmão, abençoado de Jesus, e diz assim: Ei,
Eita! Chegou a família Urubu. Foi mesmo assim. Eu estava lá. Chegou a família Urubu. Aí uma irmãzinha do manto, do poder, viu que ele estava de branco. Todo de branco. Imediatamente, ela respondeu. Assim que ele disse, eita, chegou a família Urubu, ela disse, eita, e você acabou de nascer. Aí ele ficou, não entendi. Entendeu não, meu irmão? Vou lhe explicar. É porque o urubu, quando nasce, ele não nasce preto não, ele nasce branco. Mesmo assim. É para rir mesmo, meu irmão. Mas isso aconteceu de verdade. Por que eu estou te contando isso? Porque vigia, crente. O ministério de louvor ia louvar, ia adorar Jesus. Mas o ministério de louvor não parou, não. Não disse, o irmão me magoou, ninguém louva mais, ninguém adora mais. Não. Eles entraram, pegaram seus instrumentos, começaram a adorar. E a igreja pegou o fogo de Jeová. Está entendendo? Que se alguém ali fora te ferir, falar alguma coisa para você, você diz, está repreendido, Satanás, eu vou adorar. Porque é o inimigo querendo tirar a tua adoração, querendo tirar a tua paz, e você não está vigiando. Aí fica cheio de mimimi. Não é criancinha mais não, hein? Já cresceu. Antes de contar as coisas ruins que acontecem, adora, ora, chega em casa e conta as coisas boas que impactam o coração e que restauram a vida. Vou deixar uma senha hoje para você. É uma senha bem bonitinha. Você nunca mais vai esquecer. Empresta a boquinha para Jesus. Só isso. Empresta a boquinha para Ele. É a sua senha para você entrar em casa. As feridas mais profundas, entenda, é de quem nós amamos. Infelizmente, é de quem nós amamos. Quais são as palavras que nós temos lançado na nossa casa? Sobre nosso casamento, sobre nosso filho, sobre o teu cônjuge. Eu sou casa? Eu sou hospital? Ou sou cemitério? Terceira não. Quarta característica. Antes de ir para a quarta, deixa eu te dizer uma coisa. Eu disse que a gente chega em casa e vomita, né? A gente vomita no nosso cônjuge, no nosso filho. A gente tem o estresse do trabalho, o estresse da faculdade, o estresse do trânsito. E a coisa que a gente faz é chegar em casa e vomitar. E a gente ofende a quem nós mais amamos. Engraçado que uma casa que Jesus está, eu disse que é uma escola, é um hospital, e é o quê? Um refúgio. Não confunde intimidade com desrespeito. Confunde não. A tua intimidade com a tua esposa tem que ter respeito. E vice-versa. Quarta característica de uma casa que tem Jesus. Pergunto. Jesus está na casa desse texto? Jesus está na casa desse texto? Teve cura? Teve palavra? Teve adoração? Teve adoração, porque quando o paralítico foi curado, todos deram glória a Deus. Então, essa casa é uma igreja. Você precisa fazer da sua casa uma
igreja, porque se o culto começar lá, você vai chegar aqui muito diferente. Jesus precisa ser honrado e adorado lá, primeiro. Sabe quem me ensinou a orar? Minha mãe. Ela me ensinou a orar. Mas não foi, diga assim, minha filha. Não, não. Foi eu vendo a atitude dela. Coloca aqui a palavra orar. Orar. Você já leu. Olha para cá. Você já leu essa palavra de frente para trás? Já leu? O que quer dizer? Quem raramente ora, raramente vence. Nunca tinha percebido isso, né? Pois é. Raro orar. Quem raramente ora, raramente vence. A sua casa é uma igreja? Eu espero que sim. Eu contei essa história em outro lugar. Tinha uma casa que tinha briga de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Eram palavras de baixo escalão, o tempo todo, e os vizinhos ouvindo. Nessa casa, no muro, na frente, o dono colocou propriedade de Jesus. Aí o vizinho, de tanto escutar, já há meses, anos, aquilo ali, quando viu aquilo escrito no muro, ele disse assim, é o quê? Propriedade de Jesus? Que pena. Mas está alugada para Satanás. A distância do que eu prego e eu vivo revela o meu caráter. Se você prega uma coisa e vive outra, isso não é só para quem é pastor não, viu? É para todo mundo. Porque a palavra é clara. Para todos nós. Eu posso ser uma dançarina maravilhosa aqui. Mas eu posso chegar em casa e ser uma coveira. Eu posso ser um músico maravilhoso aqui. Mas posso chegar em casa e ser um coveiro. Posso ser um pastor maravilhoso. Mas chegar em casa e ser um coveiro também. Difícil, né? Ouvir isso. Muito. Quinta característica. No texto diz: e quando o telhado abriu, vendo Jesus a fé. A casa que tem Jesus tem fé. Cantar, tocar, orar, não impressiona Jesus. Pastor, impressiona não? Não. Porque lá em cima tem os melhores músicos, os melhores cantores. De tudo lá no céu tem o melhor. Sabe o que impressiona Jesus? A fé. Imagina comigo. Vê só. Pedro lá, Jesus e a turma ao redor. Aí, do nada, o teto começa a sair a poeirinha. E eles ouviram um barulho. Agora vê. Aqueles amigos, que eu creio que eram amigos dele. Na palavra de Deus não diz amigos. De 4 pessoas. Pegaram aquele paralítico e disse, eu vou levar lá na casa de Pedro, porque o Messias está lá. Alguém deve ter dito assim, vai não, porque Pedro está lá. Tu é doida. Pedro vai pegar a espada e vai cortar a orelha de todo mundo. Vai não. Eles disseram, eu vou. Eles tiveram o quê? Posicionamento. Eles não tiveram medo de quem estava ali, não. Eles só queriam uma coisa, a cura. Porque ele sabia que o Messias estava lá. Jesus viu a fé. Agora, como é que Jesus viu a fé? Diga comigo, atitude. Bora? Atitude. Jesus viu a atitude. Porque a fé sem obras é morta. Sabe o que está faltando? Em muita casa.
atitude. Telhado quebrado, paralítico inteiro. Telhado inteiro, paralítico quebrado. O que você está disposto a quebrar para que a paralisia cesse em sua casa? Jesus disse uma frase para o paralítico. Qual foi? Alguém se lembra? Perdoados estão os teus pecados. Jesus curou? Curou não? Só que antes do milagre, Jesus perdoou. Sexta característica. Porque a casa que tem Jesus tem perdão. Antes de acontecer o milagre, teve que ter perdão. Antes da mudança, teve que ter perdão. Antes da cura, teve que ter perdão. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Perdoar não é um sentimento não, tá? Perdoar é uma decisão. Você tem que ir, querer. É questão de obediência. É liberar. Quem não perdoa, dorme com o inimigo todas as noites. Sétima característica e última. Casa que tem Jesus tem milagres. A casa que tem Jesus pode não ser perfeita. A casa que tem Jesus pode ter paralítico. A casa que tem Jesus pode ter pessoas totalmente imperfeitas. A casa que tem Jesus pode ter o telhado quebrado. Mas se Jesus está lá, se tem fé, se tem perdão, tem milagre. E eu tenho certeza, e você vai dizer, como todos disseram lá no fim desse texto, todos disseram na casa de Pedro, e nunca vimos nada igual. Você entendeu todas as características? Você entendeu que muitas vezes a gente diz que Jesus está lá, mas por causa de uma atitude nossa, Jesus não está? Seria bom que ele continuasse morando lá 24 horas. Mas tem muitas horas que é a gente mesmo que diz assim: sai, Jesus. Sai. Hoje não. É a gente que faz isso. Porque Jesus só entra aonde ele é convidado. Que você desperte esta palavra em você. Que você guarde esta palavra para você. Você que está em casa. Deixe Jesus entrar na sua casa. E não é só a casa aqui, corpo, não. É dentro da tua casa familiar. Porque antes de você ser alguma coisa na igreja, seja na sua casa. Minhas lamparinas. Todos de pé.